Bom, começou a gravar, então vamos lá. Pessoal, para eu vou ser redundante agora, tá? Eu vou iniciar do início, literalmente, né? Para a gente começar a falar de integral. Para falar de integral, eu preciso ter algumas ferramentas matemáticas anteriores para a gente entender, né? Essa evolução da parte do cálculo, realmente, né? Do cálculo integral, né? Então, como é que funciona? Eu vou começar falando de uma coisa que vocês já devem ter visto ou devem estar vendo agora no cálculo, que é a questão do limite, né? Vocês estão vendo limite agora na disciplina de cálculo? Ou já viram? Sim, né? Então vamos lá. Eu vou tentar falar de uma forma mais física possível, que acho que é a forma que faz entender mais fácil, né? Vamos começar, por exemplo, vamos pensar na equação da aceleração. A aceleração eu escrevo A é igual. Não precisa ser aceleração. Eu vou pensar em qualquer outra coisa. Vamos pensar aqui em velocidade, que é melhor. Sei que velocidade eu escrevo como sendo o deslocamento em função do tempo. Tá? Essa é outra coisa que vocês devem se acostumar. A notação que eu estou usando x, né? Por que eu estou usando x? Porque eu estou pensando ali no movimento unidimensional, né, linear, na direção do eixo x, tá bom? Então, difícil se acostumem, né, que os símbolos, né, d de distância ou s de espaço, esse tipo de coisa, cada vez vocês vão usar menos, né? Vocês vão ver que essas grandezas são vetoriais, e por fato de ser grandezas vetoriais, né, nós vamos estar usando a simbologia que remete a essa parte vetorial, né? Por quê? Porque a maioria dessas grandezas a gente explica, né, usando o espaço vetorial, né, o espaço euclidiano, né, que são as coordenadas x, y e z, né? Então, a gente vai estar usando o x, o y, o z quando eu estou falando dessas direções, tá bom? Então, vamos todos lembrar que o x ali, eu estou falando, é da grandeza deslocamento, né? A gente precisa conhecer o que cada símbolo significa, né? O v, eu estou falando da grandeza velocidade, né? Então, eu estou vendo um vx de t. Não, é a velocidade, né, como sendo a razão entre a distância pelo tempo, né? Quando a gente pensa desse jeito, a gente compreende o que realmente essa grandeza quer dizer, tá bom? Então, bom, eu estou falando dessa grandeza. Na verdade, isso aqui é uma velocidade, né, uma velocidade qualquer em função do tempo, né? Mas quando eu quero escrever ela, né, na forma mais correta, no colegial, vocês aprenderam a fórmula da velocidade média, não foi? Que fala que a velocidade média, né, ou coloca um M assim, velocidade média, é a variação da posição pelo tempo. Não é isso? É uma razão, né, entre a distância pelo tempo. Todo mundo viu assim? Né? Bom, uma fórmula extremamente conhecida. Mas e como é que fica na questão quando eu vou lá para o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Onde eu tenho a aceleração constante, né? E eu quero calcular a velocidade. Ah, nós vimos que a equação da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado, né? No MR o V, eu escrevo a equação da velocidade como sendo uma função do tempo, que ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Não é isso? Essa daqui na verdade, é a equação escalar, né? Não é a equação vetorial. Se fosse vetorial, eu teria que colocar aqui as grandezas, né? Lembrando que a velocidade e a aceleração são vetores. Tá joia? Bom, mas e aí? Né? Como é que eu calculo realmente? Como é que eu cheguei realmente aí? Eu mostrei na aula passada para vocês, né, usando a derivada, né, que se eu pegasse a função, né, da posição, que é posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, se eu derivasse isso, né, derivar a posição em função do tempo, eu chegaria na equação da velocidade. Não foi isso que nós fizemos na aula passada? Nós chegamos aqui nessa equaçãozinha aqui, né?
da onde eu tirei que a derivada da posição em relação ao tempo é igual à velocidade. Não foi isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, Foi né? sim, professor. Vamos olhar essas duas equações. Elas têm algo similar? Vamos olhar assim, eu estou comparando símbolos, né? Elas têm algo parecido? Né? Eu tenho aqui, por exemplo, em cima um dx e um dt. Né? Aqui, ó, dx e aqui um dt. Ah, eu vou olhar na velocidade média. Ah, eu tenho um ΔX e um ΔT. São algo parecido, né? Aqui eu tenho uma velocidade e aqui eu tenho uma velocidade. Mas aqui é uma delta, né? É uma variação que não é infinitesimal, é uma variação que se eu tivesse uma régua eu conseguiria estar medindo esse tamanho dessa variação, né? E esse cronômetro, mesma coisa. Só que aqui eu estou falando de uma variação infinitesimal. São coisas parecidas, sim ou não, pessoal? Vocês conseguem ver essa similaridade? Isso é importante. Ixi, eu vou brigar com essa lousa aqui. Eu podia ter um espação bem maior. Deixa eu ver se tem alguma forma de aumentar isso. Eu acho ela muito pequena. Será que é isso? É. Não tem como aumentar essa luz, infelizmente. Né? Queria arrastar esse trem pro lado. Alguém já mexeu com esse aplicativo? Vocês sabem como é que tem uma forma de arrastar isso pro lado apenas? Não queria apagar. Eu acho que não aumenta mesmo, não. Não dá nem pra puxar. Ah, dá pra puxar pro lado aqui. Acho que tem como mexer no Zoom também, professor, mas eu É, não tenho mas ele, certeza. mas ele tem um mínimo, ó. Tá vendo? Ah, tá. Entendi. Não. Se eu coloco ele muito grande para ter espaço, o risco da minha caneta fica gigantesco. Tá vendo? Ah, Eu vou ter que tá. começar a trabalhar assim e vir minimizando. Isso que eu ia te dar de sugestão mesmo. Porque, tipo assim, É, se você escrever quando o Zoom já tá no pequeno. máximo, depois você vai diminuindo, entendeu? É. Eu vou aumentar aqui o zoom. Vai ficar meio esquisito, porque o traço da caneta vai estar super grosso. Eu vou deixar aqui, sei lá, uns 200 e pouco. Eu vou tentar escrever o que tinha antes. Bom, antes eu tinha que a velocidade média era a variação, né? O intervalo, a oh meu Deus, a diferença, como é que chama o delta? Fugiu o nome, meu Deus do céu. O intervalo, eu tenho intervalo de tempo e o deslocamento, mas eu esqueci o nome da delta, o nome mais fisicamente correto, daqui a pouco eu lembro. E eu sei que a velocidade instantânea é dado, né, em termos da derivada da posição pelo tempo, correto? Sim ou não, pessoal? São Sim. coisas aí parecidas, né? Bom, será que eu consigo vir de uma para outra? Será que existe uma forma realmente matemática de eu ir de uma para outra, de uma coisa para outra? E eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Na verdade, nós precisamos entender o que significa cada uma dessas grandezas. Aqui eu tenho a velocidade média, né? E aqui eu tenho a velocidade instantânea, né? O que significam elas fisicamente? Vamos lá, velocidade média. Vamos pensar, eu tenho um determinado trajeto. Eu vou daqui, desse ponto aqui, eu saio desse ponto A, quero ir para o ponto B, faço esse zigue-zague aqui. Bom, mas eu sei a distância entre esses dois pontos, que na física nós chamamos de ΔX, né? E o tempo gasto para conseguir cumprir essa distância, que é um ΔT. A partir disso eu consigo calcular a velocidade média desse movimento. Velocidade média é diferente da trajetória. A trajetória foi essa linha azul que eu fiz aqui. Joia, pessoal? Essa é a trajetória. Poderia fazer quantas trajetórias eu quisesse. Podia fazer em zigue-zague, né? Podia ir fazendo forma de espiral. Para a velocidade média, né? O que apenas me importa é
o ponto inicial e o ponto final. Porque eu sabendo a posição, né? A posição do ponto inicial e a posição do ponto inicial, eu consigo calcular a distância entre eles, né? E eu consigo medir o tempo que eu levo, né? Por qualquer uma das trajetórias. Mas qual trajetória eu vou usar, não me importa. Tá joia? Mas vamos pensar nessa situação aqui. Bom, eu estou no movimento e desenhar aqui uma determinada... Opa! Né? Saio de um ponto A, quero ir para um ponto B. Tá joia? Eu vou desenhar uma reta, acho que reta é melhor. A curva agora, nesse momento, vai atrapalhar a nossa visão. Desculpa. Vou fazer aqui, ó, uma reta bem feia, né? Gente, eu tô apanhando com esse negócio aqui, viu? Vamos lá. Então, eu vou sair de um ponto A, quero ir para um ponto B. Tá joia? E eu sei quanto que vale esse ΔX. Sim ou não? Sabemos ou não sabemos? Pessoal, lembra do combinado. Acredito que sim. Sim. Né? Eu conheço o ΔX. Bom, tem a velocidade média. Opa. Né? Então, é ΔX sobre ΔT. Bom, como que eu faço para ir da velocidade média, né? Para sair da velocidade média e ir para velocidade instantânea? Alguém consegue pensar numa forma? Eu quero medir a velocidade exatamente nesse determinado instante de tempo aqui. Vou chamar aqui a instante de tempo T. Como é que eu faço isso? Se a variação do tempo tender a zero, você acha a velocidade instantânea. Matematicamente, como que eu faço isso? Quando o limite tende a zero. Ah, então se eu pegar aqui, né? Então, para calcular a velocidade instantânea, se eu tomar o limite tendendo a zero, limite tendendo a zero do quê? Eita, ficou feio pra caramba. Da variação do tempo. Ah, da variação do tempo. Mas do quê? Da velocidade média? Seria isso daqui que você está falando? Então, para mim sair, que coisa feia. Para sair da velocidade, para conseguir obter a velocidade instantânea, eu preciso tomar o limite, né, do intervalo de tempo tendendo a zero da velocidade média. Todo mundo conseguiu visualizar isso fisicamente? Sim ou não? Vocês conseguem me explicar isso fisicamente no desenho aqui? O que significa isso? E aí, pessoal? Né? Como é que eu faço isso? Fisicamente, se eu estivesse olhando aqui para a trajetória, aqui em cima eu estou colocando a distância, mas eu poderia colocar aqui o eixo do tempo, né? Que eu demoro um determinado intervalo de tempo para sair do eixo do ponto A para o ponto B, correto? Quando eu tomo o limite de alguma coisa tendendo a zero, essa delta aqui não é a variação, é a distância entre esses dois pontos aqui. Na verdade, o intervalo de tempo, né, entre esses dois pontos. Falar que esse cara está tendendo a zero significa que eu estou encurtando o tamanho desses dois caras aqui. Né? Eu estou fazendo de modo que esse delta ele fique cada vez menor. Né? E ele vai ficando cada vez menor até ele se tornar infinitesimal, ele vai se tornar um ponto. Né? É quando o delta do tempo tende a zero. Aí eu estou aqui exatamente naquele instante de tempo t. Vocês entenderam? Conseguiram visualizar isso fisicamente, pessoal? O que significa tomar o limite da velocidade média tendendo a zero? Deu sim. Sim. É de modo que essa delta eu não vou ter lá um T1, um T2 menos um T1. Por quê? Porque essa distância entre o T2 e o T1 ela é zero nesse momento. Quando essa distância entre o T2 e o T1, né, o intervalo, perdão, não a distância, né, mas quando o intervalo entre o T2 e o T1 é zero, eu tenho um instante de tempo T. Entenderam? Eu estou olhando aquele instante de tempo. Porque se eu tiver
uma variação, um intervalo de tempo, né, maior do que zero, eu não estou no instante, eu tenho um intervalo. Mas quando eu quero observar um instante, eu preciso que esse intervalo valha zero. Tá joia? Bom, então vamos seguir aqui nessa linha. Então, se eu tomar o limite do ΔT, tendendo a zero da velocidade, né? Quem que é a velocidade? Não é ΔX por ΔT? Sim ou não? Sim. Bom, então, aqui que está a grande jogada. Quando que eu tenho que a velocidade é igual ao limite do ΔT, tendendo a zero, do deslocamento e o intervalo de tempo, eu sei que esse cara aqui, né? Vou mexer aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Ó, lembrando aqui, ó, vamos olhar aqui atrás. Lembrando, ó, que cadê onde a gente tinha estabelecido? Acho que nós apagamos, né? Aí eu escrevi, ó. O velocidade instantânea, ó, é a derivada da posição com relação ao tempo. Tá joia? Então, simplesmente eu vou colocar esse cara aqui na frente. A igualdade. Só seguir na evolução aqui do cálculo. Tá certo, pessoal? Então, eu cheguei aqui, ó, nessa equação matemática, nessa igualdade, né? Eu já sei, né, que a velocidade... Opa, deixa parou de funcionar aqui. Eu já sei que a velocidade instantânea é a derivada da posição com relação ao tempo, não é isso? Só que eu acabei de descobrir que se eu tomar o limite, né, com o limite da velocidade média com o intervalo de tempo tendendo a zero, isso também é velocidade instantânea. Não é isso? Agora eu quero que vocês comparem esta parte com esta parte aqui. O que eu tenho parecido? Eu vou até escrever melhor aqui, ficou bem feio. Fica mais legível, né? Eu tenho ΔX sobre um ΔT. O que eu tenho igual aqui, pessoal? A relação entre deslocamento e tempo? Né? Vamos pensar assim, aparece aqui a letra X e a letra X, não é? A letra T e a letra T. Opa, então é bem parecido, né? Essas coisas. Bom, simbolicamente falando, né? Esse termo aqui, ó, tudo isso aqui que está aqui escrito. Tá, limite, ΔT tendendo a zero, ΔT. Isso, na verdade, é tudo igual a esse cara. Eu coloquei a cor errada aqui. Né? Então, esse símbolo aqui que eu uso, né? Esse símbolo DT, que eu expliquei para vocês que esse cara é um símbolo, não é uma divisão, né? Esse DDT que mostra que eu estou derivando alguma coisa com relação a esta coisa aqui, na verdade é limite dessa coisa tendendo a zero com relação a essa coisa. Tá joia? Então, o que a matemática fez? Ela substituiu, ela pegou esse cara, que era uma coisa grande de se escrever, e está escrevendo tudo isso nessa forma. Tá? É simplesmente símbolos. Beleza, pessoal? Vocês conseguiram visualizar essa parte inicial? Né? Então, eu uso o limite, né? Que é uma nova ferramenta matemática. Com o limite, eu chego na nova ferramenta chamada de derivada, tá bom? E agora, sabendo disso, né, e como que eu fiz, né, que eu observei fisicamente o que significa eu tender esse cara a zero, né, que é chegar lá num instante de tempo, foi o que nós fizemos aqui, né? Opa. Foi o que a gente fez aqui, tá joia? Eu queria que vocês conseguissem visualizar isso fisicamente, entendeu? O que eu estou fazendo quando eu tomo o limite de alguma coisa tendendo a zero, né?
eu pego essa distância, essa diferença que eu tinha entre essa coisa e faço com que esses caras, né, tendam a um único ponto. Tá joia? É isso que significa o limite. Então vamos lá. Vamos seguir. Oxi, sumiu. Um pouquinho de novo. Tá? Agora a gente vai para integral. Vocês lembram que eu estava falando que tem alguns livros que falavam que a integral era exatamente a função inversa da derivada? Né? Lembram? Estão lembrados? Em alguns livros chamam até de antiderivada. Então, eu vou mostrar para vocês, né, que na verdade eu não a função exatamente contrária, né, a uma, ela poderia ser chamada de antifunção, né? Por exemplo, eu tenho mais a função a soma, na verdade, né? A antissoma a gente deu o nome de diferença, tá joia? Mas é exatamente, né? Se eu fizer uma e depois aplicar outra, eu volto na onde eu estava. Eu acabo caindo num ciclo. Opa, né? Por exemplo, se eu aplico a soma para um lado e eu quero voltar, eu aplico a diferença. Então, eu saio desse ponto, vou para esse ponto. Se eu faço o contrário, eu volto exatamente ao mesmo ponto. Não é isso que acontece com a soma? Né? Não é a mesma coisa que acontece com a divisão e a multiplicação? É exatamente isso. Não é, pessoal? Com essas ferramentas matemáticas que a gente tinha lá da aritmética, tá? Essa daí elas são, uma é antifunção da outra. Bom, agora nós aprendemos que existe a derivada, né? Que ela explica como que eu saio de uma coisa usando o limite para chegar na parte de derivada, né? Então, o limite é uma ferramenta é uma pré-ferramenta para estar usando a derivada. E agora cai na pergunta, existe a antiderivada, né? A função contrária? Sim, existe, né? Mas não é a integral. A integral é uma coisa, é muito parecida com a antiderivada, mas não é diretamente. Por quê? Porque eu vou explicar isso para vocês, né? Para explicar isso para vocês, eu vou usar a derivada, né? Vamos pegar alguns exemplos. Vamos pensar assim, ó. A função f1 de x. Pessoal, eu vou parar de usar o x, tá? Para ficar mais fácil. Vou colocar f1. Todo mundo sabe que é a função de x, tá joia? Então, f1 de x é igual a x à quarta. A função f2 de x é x à quarta mais 2. A função f3 de x é x à quarta mais 1000. A função f4 é igual a x à quarta mais 10 elevado a 16. Essas funções são a mesma função? Agora eu preciso que vocês dialoguem comigo. Elas são a mesma função? Não. Se eu aplicar um valor de x em cada uma delas, eu vou chegar no mesmo valor de função? Não, não. Não, professor. Então são coisas bem diferentes, não são? Todo mundo concorda comigo ou não? Concordamos. Tá, então aqui ó, eu vou pensar como se eu estivesse numa coluna aqui de uma tabela. Tá? Eu quero calcular aqui, vou colocar aqui nessa coluna. Opa, ixi. Vou colocar aqui. Dividir assim. Nesse quadro aqui, eu vou calcular as derivadas de cada uma dessas funções. Tá joia? Eu não vou ficar escrevendo lá d de f1 com relação a x, não. Eu já vou colocar o valor das derivadas direto. Beleza? Então, aqui, a derivada da função f1. Quanto que é com relação a x? Vamos lá, pessoal. Vocês que vão me falar. X ao cubo. Tá? Só x ao cubo? 4x ao cubo. 4x ao cubo. A derivada da função f2?
Também é a mesma coisa? Mesma coisa. 4x ao cubo. A derivada da F3. Mesma coisa também. 4x ao cubo. E a derivada da F4? Mesma coisa também. 4x ao cubo. Poxa vida, eu tinha 4 funções que são diferentes, elas são similares, né? Tem algumas similaridades, mas em termos de a gente pensar no espaço amostral, né, e na imagem, né, acho que é assim que é o nome que a matemática dá, espaço amostral são os valores de x e a imagem é o valor da f, né? Eu posso aplicar um mesmo espaço amostral, que são os mesmos valores de x, né, nessa função, só que eu vou chegar num espaço amostral em f, um espaço na imagem, né? A imagem que eu vou obter da f são muito diferentes, não são? Se eu aplicar x igual a 1 aqui, aí nesse aqui vai dar 2, vai dar 3, aqui vai dar 1001, aqui vai dar 1 mais 10 a sexta. São valores completamente diferentes, não são? Né? Nessa imagem que é matemática, acho que é a imagem que é o nome que dá a essa parte, né? A igualdade, o valor da função. Porém, na hora que eu faço a derivada de todas essas funções, eu chego numa mesma nova função. Porque quando eu derivo uma função, eu chego numa outra função, né? Então, essa aqui é uma g de x, essa é a mesma g, essa é a mesma g, e essa é a mesma g. Eu posso falar que essa é G1, G2, G3 e G4. Só que a G1 é igual a G2, a G3 é igual a... E por aí vai. Sim ou não? Sim. E aí, se eu quisesse aplicar, tenta aí acompanhar meu raciocínio. Eu quero voltar agora. Eu quero voltar para a função original. Qual dessas aqui eu vou usar para voltar na função original, se elas são iguais? Como que eu consigo voltar para a função original, sendo que eu tenho essas g são todas iguais? E aí, como é que faz? Bom, professor, para poder voltar, vai ter que voltar para poder ser a F1, né? Porque não tem como você achar o valor para constante, tipo assim, achar o 2, o 1000, o 10 na 16. Sim. Quem está falando é Eduardo? Isso, Luiz. Luiz Eduardo. Exatamente isso, Luiz. Se eu tentar fazer uma função contrária, né? Aplicar a função contrária, a única que eu vou conseguir voltar na função exata é na F1. Não é? Se a gente for comparar, porque todos aqui são iguais. Como que eu vou descobrir o valor da constante, né? Dessas constantes que estão aqui. Como que isso é feito? Então, eu não posso falar que a integral é a antiderivada, que significa, né? Que a integral seria a função contrária, diretamente contrária à derivada. Porque não é. Porque existem um monte de casos que eu não consigo voltar. Tá? Ela é praticamente, né? Eu consigo chegar aqui eu consigo calcular as variáveis, mas a constante eu não consigo obter de volta, tá? Como que eu obtenho essas constantes? Essas constantes, se a gente pensar num problema, eu só consigo calcular elas se o problema me der informações, né? Porque aí, quando eu faço a integral, aí eu consigo voltar nisso. Tá? Então, nesse primeiro ponto aqui, eu queria mostrar para vocês que, sem mostrar o que é a integral, né, que a integral não é uma antiderivada. Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter na cabeça. Isso é muito importante na vida de um engenheiro? Não, não vai ser. Isso é mais do ponto de vista formal da matemática. Tá bom? Né? Vocês aplicar a integral, vocês podem praticamente pensar que é a antiderivada. Não vão causar problemas para vocês, mas vocês precisam saber que não é a mesma coisa. Tá joia? Bom, agora vamos lá para a integral, né? Como que eu calculo a integral? O que a integral significa? Eu vou tentar primeiramente mostrar graficamente o que seria uma integral, beleza? Eu vou apagar tudo aqui. Vou aumentar esse zoom de novo. Ô Bruno, pode falar aí, cara. Você só que levantou a mão? Eu queria te perguntar se você já mostrou graficamente a derivada. Não, Ah, tá. Obrigado. ainda não mostrei, não.
Graficamente, uma derivada, ela é como se eu estivesse calculando uma reta tangente, tá? De uma determinada função. Graficamente é isso que significa, né? Vamos pensar assim, ó, eu tenho um eixo aqui, né? Tem uma determinada... Puta, mas tá horrível aqui meu lápis. Eu tenho essa função aqui. Essa curva, né? É de uma função f de x. Quando eu calculo, né? Aqui a f e aqui é o x. Quando eu calculo a derivada desse cara com relação a x, pessoal, eu vou usar uma outra notação de derivada, que é para ficar mais fácil. Em vez de eu ficar escrevendo d, f de x, dx, tem uma notação que na física usa muito, que é vir aqui, quando eu estou falando desse cara, a derivada dele, né? Eu posso usar essa notação e chamar ele assim, ó. Esse cara é a mesma coisa que eu falar f' de x. Porque eu sei que esse cara só depende de x, eu só posso derivar ele com relação a x. Então, cada linha que aparece aqui significa que é uma derivada com relação a x que eu estou aplicando dessa função f. Beleza? Porque aí fica mais fácil e fica mais rápido também de eu estar fazendo as coisas aqui. A gente ganha tempo. Então, toda vez que eu colocar f' de x, significa que eu estou derivando aquela função com relação a x. Beleza? É uma nova simbologia que eu estou usando para mostrar que esse cara aqui, ó, é só um símbolo. Beleza? Eu quis facilitar a minha vida. O que eu fiz? Eu usei todo esse cara na forma dessa linha. Tá joia? Isso que é importante vocês verem, que esses caras são símbolos, tá, gente? São símbolos. Poderia chamar esse cara de qualquer coisa. Poderia inventar um símbolo que me desse um trabalho gigantesco para estar escrevendo aqui. Um hieroglifo, um ideograma japonês, qualquer outra coisa. Mas eu quero simplificar minha vida. Eu vou colocar uma linhazinha ali. E isso me facilita a minha explicação. Tá? Então, quando eu faço isso numa função, né, o que eu estou calculando? É exatamente a reta tangente àquele determinado ponto. Isso que é importante, tá? É uma reta tangente. E aí, se eu aplicar um valor de x, né, eu quero a derivada naquele ponto é o quê? É a reta tangente naquele ponto, tá? Ou seja, né, reta tangente quando eu tenho aqui uma reta, uma curva, né, como se eu tivesse ali o raio, é a reta que passa ali perpendicular àquele do raio, tá joia? Beleza? Né? Vocês vão ver, vocês já devem ter visto situações onde, por exemplo, eu tenho aqui. O que eu fiz, gente? Mas aqui. Eu tenho aqui, eu tenho um gráfico da posição pelo tempo. Aí o cara faz isso assim, e vai embora. Aí eu estabeleço pontos. Vai falar que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse daqui é o ponto C, poderia ter aqui um ponto D, beleza? E aí me pergunta, olhando esse gráfico, como é que é a velocidade no ponto A? Como é que é a velocidade no ponto B? Como é que é a velocidade no ponto C e no ponto D? Por que pergunta da velocidade? Porque eu sei, se eu derivar a posição com relação ao tempo, eu tenho a velocidade. Sim ou não? Não é isso que a gente aprendeu? Vamos, pessoal. Sim, foi isso mesmo. Sim, não é? Bom, mas aí eu consigo, olhando num gráfico, o que eu consigo saber da velocidade? Bom, se eu calcular aqui, eu sei que esse cara aqui seria a reta tangente nesse ponto. Se eu calcular no B, é a reta tangente nesse... Opa! Aqui. Tangente nesse ponto. Aqui no C e aqui no D. São essas determinadas retas. Não é isso? E a integral, a derivada, na verdade, ela está mais relacionada com a inclinação dessa determinada reta. Era como se eu viesse aqui e estivesse olhando a inclinação. Vindo aqui, olhando a inclinação. E assim por diante em cada uma das retas. Aí eu vou analisar. Aqui no ponto A, essa inclinação, ela é positiva, ela é negativa, ela é nula, o que ela é? Vamos lá, gente. O que é a inclinação dessa reta aqui? Ela está no ponto A. Ela é positiva. Positiva. Ela é positiva, né? Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Bom, então o que eu sei? Eu sei que a velocidade no ponto A, ela é maior do que zero. Isso eu consigo afirmar. Por quê? Porque a inclinação é positiva. Que significa que a derivada, né, é positiva.
Aí eu vou olhar aqui no ponto C, que é algo parecido. Bom, no ponto C a inclinação é positiva ou negativa? Negativa. Ela é negativa, então eu sei que a velocidade é menor que zero. E no ponto B e no ponto D? Ela é nula. Ela é nula. Então, já no ponto B e no ponto D, eu tenho informações ainda mais precisas, porque eu consigo saber exatamente o valor da velocidade naqueles pontos. Por quê? A velocidade aqui, né, no ponto B, ela é igual a zero. A velocidade no ponto D, ela também é igual a zero. Beleza? Então, analisando um gráfico, né, e pensando na derivada graficamente, essa questão de retas tangentes, beleza? E a derivada tem a ver com a inclinação. A derivada não é a reta tangente, tá, gente? Ela tem a ver com a inclinação da reta tangente. Beleza? Vocês estão acompanhando? Beleza. Tá? Se a gente fosse pensar, mas mostre fisicamente. Vamos pensar no lançamento de um projétil, né? Eu vou lançar um projétil. O projétil não faz uma parábola assim? Não é isso? Sim ou não? Então é que eu estou lançando Sim, professor. eu estou lançando um projétil aqui. Ele sai com uma determinada velocidade V0. Não é isso? Depois, o que vai acontecendo com o vetor velocidade com o passar do tempo? Ele não vai diminuindo? Vai, até Não é? chegar no ponto mais alto, né? Né? Vocês não aprenderam que a gente pode pegar esse vetor e quebrar ele em dois vetores? Né? Em dois movimentos, um em x e um em y? Sim ou não? Isso. E a gente viu que a velocidade em x ela é uma velocidade sempre constante. A velocidade em y, ela depende da aceleração da gravidade. Então, ela depende é um movimento retilíneo uniformemente variado no ponto de vista y. Eu tenho o quê? Que esse componente desse vetor ele vai cada vez diminuindo. Esse se preserva. Né? Não é isso? Cada vez menor esse, enquanto esse está igual. Aí eu chego num ponto aqui em cima. Quanto que vale a velocidade em y ali? Zero. Zero, não é? Mas esse cara aqui não é a trajetória? Sim. Era como se eu estivesse graficando esse movimento, não é? Parecido com esse daqui? Sim ou não? Sim, professor. Né? Então, o que eu já observando aqui do ponto de vista de derivada? Eu já viria aqui se eu fosse pensar, né, como sendo uma derivada, então eu sei que tem uma reta tangente nesse ponto, a inclinação é nula, então a velocidade é igual a zero. Mas aí você me fala, mas professor, mas esses vetores aqui, ele não é igual a zero. Sim, meu querido, só que esses vetores, eles são constantes, eles não dependem do tempo, não é isso? O único vetor que depende do tempo é o vetor velocidade na direção vertical, não é isso? Que a velocidade em y, a velocidade em y, ela depende do tempo, que eu escrevo ela como sendo o quê? Eu tenho lá o V0, já não estou mais usando, porque ele não está sendo aplicado, mas ele vai com o quê? Com menos gt ao quadrado, menos gt, não é isso? Enquanto que a velocidade em x, ela é uma constante, não era isso? Em x ele não depende do tempo. Por quê? Porque ele não varia no tempo. Então não tem por que olhar a derivada de algo que não tem componente no tempo. Tá? Vocês conseguiram entender, pessoal, usando a derivada, por exemplo, para entender o porquê que esse cara aqui é zero? É uma outra forma, tá bom? De analisar movimentos, o que quer que seja. Vocês podem aplicar a derivada para qualquer coisa. Aqui eu apliquei para um movimento. Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou apagar isso daqui para falar só de integral. Beleza? Tentar acelerar aqui, que senão extrapola o tempo. Vamos pensar assim num gráfico. Eu vou pensar no gráfico, posição pelo tempo. Vocês vão ver que até mesmo nos livros de matemática, usa-se muito, mas praticamente na maioria, os exemplos para se explicar
o uso tanto de integrais quanto de derivadas, usa-se a cinemática. São exemplos de cinemática. Vocês já viram isso? Ou estão vendo, né? Vocês vão perceber que usa-se muito exemplo de cinemática. Por quê? Porque essas ferramentas elas foram inventadas por dois físicos matemáticos, né? Na verdade, não, o pessoal fala que foi Newton que inventou o cálculo diferencial integral, né? Ele inventou do ponto de vista geométrico, né? O cara verdadeiramente que também é considerado, né, hoje em dia, um dos inventores do cálculo diferencial integral é o Leibniz. Ele que fez toda essa parte de formulação, tá? O Newton analisou do ponto de vista geométrico, né? Fazendo desenhos, vetores, por aí vai, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Eu quero analisar o gráfico, né, de um corpo que se move com velocidade constante, tá? Como é que eu... Oh, peraí. Não é velocidade. Deixa eu apagar aqui. Eu fiz uma errada na posição. Velocidade, deixa eu pensar. É exatamente isso. Espera um momentinho, deixa eu me localizar aqui nas minhas notas que eu me baguncei. Isso aqui é velocidade mesmo. Bom, como é que eu desenho aqui, né, o gráfico, né, de um corpo que se move com velocidade constante? Como é que eu tenho que desenhar aqui, pessoal? A velocidade constante maior que zero, para facilitar. Uma reta horizontal. Uma reta horizontal. Sim? Não bem assim, isso não é uma reta, né? Mas faz de conta que é uma reta. Cadê minha caneta aqui que tá beleza. É assim ou não? Sim. Então, eu vou definir aqui 2 instantes de tempo. Eu vou chamar aqui, ó, de T1 e T2. Tá joia? Eu consigo estabelecer os pontos, né? Aqui e aqui. Não é isso? Então, eu consigo calcular aqui um dt e aqui eu consigo calcular o valor da velocidade. Sim ou não? Sim. Né? Bom, aí eu dou esse gráfico para vocês e falo. Quanto que esse cara andou nesse intervalo de tempo? Eu tenho um carro que anda com velocidade constante v por um intervalo de tempo ΔT. Qual que foi o espaço percorrido? Qual que foi o valor de ΔX, de deslocamento? Como é que eu calculo isso? É encontrar a área do gráfico, né? Por que que é a área do gráfico? Porque é a multiplicação da velocidade pelo tempo. Quem estava falando era o Luiz? Isso mesmo, professor. Exatamente, Luiz. É porque, vamos lembrar, né? Aqui nesse caso, como eu estou com velocidade constante, a velocidade aqui instantânea, no movimento com velocidade constante, é o valor da velocidade média, não é isso? Porque se é constante, não muda. Então, a média é igual à velocidade. Não é isso, gente? Então, eu sei que a velocidade é igual à variação da posição pelo intervalo de tempo. Se eu quero encontrar esse cara aqui, é só eu passar esse cara para o lado de lá, multiplicando. Então, eu vou ter que o ΔX é igual a velocidade vezes o tempo. Não é isso? Sim ou não? Sim, professor. Todo mundo concorda? Sim. Né? Mas, graficamente, se eu for olhar, eu tenho aqui a velocidade. Eu tinha velocidade aqui. Intervalo de tempo. Eu tenho intervalo de tempo aqui. Então, graficamente falando, o tempo, para mim, é a base do meu retângulo e a velocidade é a altura. Não é isso? E eu aprendi
que eu sei como calcular a área de um sólido, de qualquer quadrilátero. Né? Como é que é o cálculo de área de qualquer quadrilátero? A área não é igual a base vezes a altura? Sim ou não, gente? Isso mesmo. Isso. De qualquer quadrilátero. Eita, eu tô me apanhando aqui. De qualquer quadrilátero, né? Basta eu saber a base, e a altura, eu consigo calcular a área. Que é exatamente o que eu tenho. Na verdade, eu inverti aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó. A base e aqui a altura. Não é isso? Então, a minha não, né? O deslocamento desse corpo aí, nada mais é do que a área embaixo aqui, tá? Embaixo desse gráfico aqui. Dentro desse intervalo que eu estabeleci. Tá joia? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, eu estava aqui, ó, num gráfico de velocidade, não é isso? Esse cara é uma função, né? Quando eu faço essa representação gráfica, eu estou representando a função. Sim ou não? E eu consegui calcular o deslocamento. Não é isso? Hein, pessoal? Isso. Bom, então vamos pensar aqui. A gente tá tentando ir para a integral. Eu estou em algo que fala, eu tenho lá a função da velocidade em função do tempo e eu quero calcular a posição. Eu sei que se eu tivesse a posição para calcular a velocidade, o que eu faço? Sair daqui para cá. Não é simplesmente pegar esse cara aqui e fazer a derivada dele com relação ao tempo? Não foi isso? Nós Isso. vimos. Só que agora eu quero ir fazer o contrário. Eu quero sair da velocidade e ir para o intervalo de tempo. Né? Eu quero fazer o caminho inverso. Então, o caminho inverso seria o quê? A integral, Exatamente. teoricamente, Sim. Vamos pensar que integral e antiderivada é a mesma coisa, a não ser por uma constante. Tá? Então, seria o quê? Se eu pegar a velocidade e integrar ela, né? Eu não vou ainda colocar o símbolo, mas eu integrar essa velocidade com relação ao tempo, né? Porque eu derivei com relação ao tempo. Para integrar, eu vou ter que integrar com relação ao tempo. Vocês concordam? Né? Então, eu vou integrar ela com relação ao tempo. Aí, eu consigo obter a posição. Não é isso? Usando lógica simples matemática? Se da posição eu derivar, eu obter a velocidade. Se eu da velocidade eu antiderivar, ou seja, eu integrar, eu obtenho a posição. Não é isso? Sim ou não? Sim. Então, graficamente falando, num gráfico de velocidade pelo tempo, se eu aplicar a integral nada mais é do que o quê nesse gráfico? É a área debaixo desse gráfico. Né? Então, a integral ela é uma forma de como calcular a área de alguma coisa. Estão acompanhando? Sim. Entenderam? Então, a integral é a área debaixo daquele gráfico. Beleza, nesse gráfico aqui... O que eu fiz aqui? Bom, nesse caso aqui, né? Eu estou olhando a velocidade pelo tempo. Eu sei que a integral da velocidade me dá o deslocamento. Mas se fosse qualquer coisa que me perguntasse, quanto, olhando assim, uma função com relação a x, qual que é a área nesse intervalo? Vocês usariam o procedimento de integral. Beleza? Né? E quem que varia nesse gráfico aqui? Eu sei que a velocidade é uma constante, né? O valor da velocidade é o mesmo em todo o tempo. O que está variando aqui é o tempo. Tá? Então, se eu fosse comparar aqui, né, a altura ela é constante. E aqui, a base é que pode aumentar. Beleza?
Bom, aí vocês falam, é tranquilo, é um quadrilátero, mas será que funciona para qualquer coisa? Vamos aumentar um pouquinho, né? A próxima, pensa em numa outra equação de cálculo de área um pouquinho mais complicado que um quadrilátero. Qual que seria, gente? Trapézio. Puxa vida, aí você já... eu falei um pouquinho mais, não falei muito mais. Pouquinho. O próximo, vamos subir assim, pensar que a dificuldade são degraus. Qual seria o próximo degrau de dificuldade? Qual seria a próxima área um pouquinho mais difícil de se calcular? Um triângulo? Um triângulo. Vamos pensar assim, ó. Triângulo. Eita, vou tentar desenhar esse trem reto. Eu tenho um triângulo. Como é que é essa reta aqui? Isso não me dá um triângulo? Não é isso? Onde eu tenho uma base e uma altura. E eu sei que a área em um triângulo é o quê? Eita, mas tá horrível essa caneta hoje. A área de um triângulo não é base vezes a altura dividido por 2? Sim ou não? Isso. Sim. E por quê? Porque, na verdade, se eu olhar esse triângulo, que no caso, eu poderia pensar que ele é um quadrilátero, né? E se eu pego um quadrilátero e traço aqui a diagonal, eu tenho dois triângulos. Então, se eu sei que a área do quadrilátero é base vezes altura, né? E se eu somar dois triângulos iguais, eu tenho um quadrilátero. Então, a área de um triângulo individual é metade da área do quadrilátero, que é base vezes altura dividido por 2. Beleza? Tranquilos? E se eu pensar que agora que eu estou falando é num gráfico de velocidade por tempo, né? E que tipo de movimento que é esse que eu estou olhando? Onde agora eu não tenho uma reta horizontal, mas sim uma reta com inclinação. Que movimento que é esse? Uniformemente variado. Exatamente, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Aonde essa inclinação que ela tem a ver com quem? Com a aceleração. E a velocidade, aqui nesse caso, eu escrevo, né? Estou saindo do zero, tá? Então eu não tenho velocidade inicial, tá bom, gente? Tá? Estou aqui, ó, estou saindo do zero. Então eu escrevo a velocidade como sendo o quê? A aceleração vezes o tempo. Sim ou não? Sim. Todo mundo acompanhando aí? Sim. Sim. Tá, joia. Só que, cadê? Peraí que eu não me confundo. Vou apagar esse aqui. Eu quero, a partir desse gráfico aqui, novamente, eu quero calcular o valor de deslocamento desse ponto até esse ponto aqui. Como é que eu faço isso? E aí? Utilizando a área do gráfico, igual na outra questão. Então eu posso usar a área do gráfico igual na outra questão. Então, esse cara aqui eu poderia calcular como sendo. Como é que seria aqui, então, olhando essas grandezas, agora eu não tenho mais um B, né? Aqui é o tempo, então esse aqui é um ΔT. Esse cara aqui é uma variação da velocidade. Como é que eu escreveria isso agora? A velocidade aqui vai ser nesse ponto, né, que eu estou olhando. Então, ele é a altura. Como é que eu escreveria, então, isso? Como é que ficaria? A Vamos lá, galera. velocidade vezes ao ΔT dividido por 2. ΔT dividido por 2. É isso? Isso daqui nada mais é do que esse cálculo de área. Não é isso? Bom, mas se eu fosse usar a integral, né? Se eu fosse usar a integral, né? O processo contrário. Eu sei aqui, ó, que a velocidade tem essa cara aqui. V é igual a vezes P. Mas eu quero calcular... Vou mudar a cor aqui, não pode usar essa cor. Eu quero calcular
a posição. Eu tenho a velocidade, eu quero calcular a posição. Como que eu faço o procedimento contrário, né? Eu sei que se eu pegasse a posição e derivasse, eu obtenho a velocidade. E eu derivei e obtive esse valor. Como que eu calculo, sabendo esse valor, qual que foi a equação, né, que gerou esse cara aqui? Qual que teria que ser a equação? Seria integral? Não, é a integral, mas eu quero saber qual que é o valor da equação. E aí? Se pensar assim, eu falo para vocês, eu tenho uma g de x que vale 2x. Só que essa g, ela é uma derivada, né, da f. Calcula para mim qual que é a função f. Que função aqui que deveria ser o f, que é onde eu derivando, ele me dá 2x? X ao quadrado? Ah, sim. Se eu derivar x ao quadrado com relação a x, eu obtenho 2x, não é isso? É exatamente isso que eu quero fazer agora, que eu quero obter a equação que eu derivando, eu vou obter a vezes t. Como é que eu calculo isso? Eu preciso olhar primeiro a constante, eu sei que esse cara é um polinômio, e a ordem do polinômio, né? Qual que foi a equação que me gerou a velocidade? Eu sei que a constante tem que existir. O tempo tem que existir. Mas como é que é o restante da equação? Qual que é o valor do expoente aqui? 2. 2. Falta mais alguma coisa? Se eu pegar esse cara agora aqui, x de t, e derivar, eu vou chegar nesse cara que está aqui? Se eu pegar Eita. Se eu pegar esse cara aqui, eu consigo voltar nele se eu derivar? Não, você tem que dividir por 2. Tem que dividir por 2. Então, se eu derivar agora, eu volto nesse cara aqui? Sim ou não, gente? Sim. Sim ou não, gente? Acho que sim também, professor. Então, É, vamos sim. derivar. Se eu derivar aqui, ó, t ao quadrado, quanto que ele dá? Não é 2t? Isso. O 2 Aí depois cairia, simplifica. né? O 2 cairia para cá, tem o 2 aqui, com o 2 aqui, ficaria AT. Beleza? Então, dá certo. Funcionou. Então, essa equação aqui, né, é a equação original que eu tenho. AT ao quadrado sobre 2. Bom, mas aqui isso não está batendo com o cálculo da minha área. Está batendo? Aqui eu tenho aceleração. Aqui eu tenho velocidade. Mas aí a gente não pode esquecer de uma coisa. Eu sei que a velocidade tem essa cara aqui, ó. Olha o valor da velocidade. Não é A vezes o T? Então agora eu vou pegar essa equação e vou substituir o valor da aceleração. Então, ó, x de t é igual ao A. O A vale o quê? V. O A não, perdão. Peraí. Essa equação aqui que eu estou olhando. Vou pegar lá. X de t é igual. O V vale quanto? Não é A vezes T? Não é A, T. Esse ΔT e T aqui, nesse caso, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou olhando o tempo começando de zero. Tá? Eu esqueci de falar isso lá no início. Aqui em cima tá horrível. Vou escrever mais para baixo. Aqui. Então, x e t é igual. O valor da velocidade não é a vezes t, que multiplica ΔT sobre 2. Só que o ΔT não é o tempo final, né? O ΔT aqui não é o tempo final menos o tempo inicial, gente? Sim ou não? Não é essa a definição de uma delta? Isso. Eu tenho que o tempo final vale t e o tempo inicial vale 0, né?
Então, t menos 0 é t. Então, aqui eu vou ter, ó, t que multiplica t. Então, eu vou ter aqui x de t é igual a t ao quadrado sobre 2. Que é exatamente o que a gente tinha feito aqui atrás. Correto? Correto. Sim ou não? Sim. Ah, então esse cara que eu descobri aqui, fazendo um pensamento de integral, né, de um pensamento de antiderivada, também cheguei na mesma coisa. Então aqui eu mostrei que realmente a integral é a área de baixo desse gráfico. Sim ou não, gente? Sim. Beleza? E isso sem mostrar para vocês qual que é a formulinha da integral. Tá? Então a gente já viu que a integral é a área de baixo de um gráfico. Eu vou apagar tudo aqui para começar numa coisa nova. Só que agora, sabe que isso eu usei gráficos que eram tranquilos, né? Que eles eram delimitados por retas, né? Quando um gráfico é delimitado por retas, o que eu acabo olhando ali é um sólido não, né? É uma figura geométrica. Calcular a área de figura geométrica é tranquilinho, é babinha. Não é isso? E agora, eu vou fazer bem grandes aqui, para ficar mais visível. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho esse cara e eu tenho uma função que faz isso. E aí? Eu quero calcular. Isso aqui é uma função agora. Ó, não pode deixar ser a velocidade, né? Vou falar que esse cara é a velocidade e aqui é o tempo. Tá? E eu vou apagar ele e vou tentar desenhar isso mais lisinho. Aí eu quero calcular daqui, desse ponto, eu vou estabelecer aqui, ó, aonde que eu vou estar olhando. Eu quero calcular daqui até aqui, né? Desse T1 até o T2. E aí, gente, como é que eu calculo isso agora? Eu não sei, eu posso até saber a função matemática, mas geometricamente, como é que eu calculo essa área? Pô, professor, eu tava pensando em dividir em várias partes, só que não vai ficar certinho, não. Acho que vai ficar mais aproximado. Tipo assim, como se fosse um monte de retângulo, sabe? Um monte de coluna. Sim, tá Só que todo não vai mundo. ficar certinho. Isso daí tá no livro, né? É exatamente a mesma ideia. Eu vou pensar o que aqui para facilitar a minha vida? Eu vou usar vários vários retângulos com bases diferentes, né? A base sempre vai estar aqui no eixo T. Eu vou usar agora aqui, agora eu quero usar um retângulo grande. Vamos pensar assim, eu vou usar um retângulo grande, agora eu uso um pequeno, agora eu uso um assim, né? Como se fosse retângulos. O que é mais fácil? Eu usar retângulos com bases diferentes ou com bases iguais? Para facilitar a minha vida, né? Acho que com bases iguais é mais tranquilo, tá? Então eu vou dividir esse cara como se fosse pequenos retângulos. Eu vou pro próximo aqui. Opa, faz de conta que tá no mesmo tamanho. Aqui vai ser horrível. Isso aqui na lousa é muito legal de fazer, porque dá para fazer bem aproximado. Né? Aí eu vou colocar um retângulo aqui. Vou pro próximo. Um retângulo assim. Aqui. Vou aqui pro próximo. Mesma base. Tem que subir um pouco. Esse cara aqui assim. E faz de conta que eu fiz isso para tudo. Tá joia? Vim dividindo. Tá todo mundo entendendo? Eu estabeleci aqui o mesmo ΔT para todo mundo. Tá? ΔT, 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 por aí vai. Todos têm a base aqui é igual para todos eles.
Tá joia? Sim ou não? Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Sim. Então, eu quero calcular essa... Peraí. Eu quero calcular a área aqui de baixo. Então, eu vou pensar aqui, eu quero calcular a área. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa área, né? Eu dividi em vários retângulos com a mesma área de base. Não é isso? Com a mesma área de base, não. Com a mesma base. O que mudou nesses retângulos é a altura. Correto? Né? Então, se eu pensar assim, a primeira área aqui, do primeiro triângulo, seria a base, que é ΔT, vezes a altura, aqui nesse caso, que é uma velocidade, né? Estou ali, ó, no eixo da velocidade. Então, esse cara aqui vale um valor de V1. V1. Né? O segundo, vai lá, A2, a mesma base, V2. Né? O terceiro, A3, a mesma base, V3. E assim por diante, né? Até eu chegar lá na área N, mesma base, VN. Beleza? Todo mundo acompanhou? Então aqui, ó, eu estou pegando a área individual de cada um desses retângulos. Ah, professor, mas por que retângulo? Porque se eu olhar aqui, ó, vamos olhar nesse cara aqui. Ah, mas o senhor colocou aqui e tem aqui, ó, essa área aqui não faz parte da curva. Né? Você ganhou essa área. Bom, mas essa área aqui também faz parte da curva, eu não ganhei. Então, elas praticamente ali, uma compensa a outra. Tá certo? Todo mundo entendeu essa linha de raciocínio? Né? Eu não vou pegar triângulo que vai fazer assim, retângulo que vai morrer aqui. Porque aí, na hora que eu for pegar o próximo, né? Eu fosse fazendo toda vez assim, eu pegar o próximo aqui e fazer assim, eu sempre estou perdendo essa área. Aí está muito mal aproximado. Mas quando eu faço em um retângulo, passando um pouquinho e perdendo um pouquinho para o próximo, então o que eu perco aqui, eu ganho daqui. Tá joia? Estão entendendo esse raciocínio geométrico que nós estamos usando? Sim. Então, beleza. Então, agora aqui, ó, eu quero calcular a área total. A área total. Como é que eu calculo a área total? O que eu preciso fazer? Abra o microfone. Somar todas as áreas. Eu preciso somar todas essas áreas individuais. Eu tenho que pegar lá o A1, mais o A2, mais o A3, mais o AN. Não é isso? Então, vamos lá. Então, esse cara aqui eu vou fazendo passo a passo. Então, seria ΔT A1 mais ΔT A2 mais ΔT A3 mais ΔT AN. Não é isso? Ó, o ΔT, ele está em todos os termos, então eu posso reevidenciar. Então seria ΔT, que multiplica A1 mais A2 mais A3 mais... Opa, deixa eu voltar aqui, tá horrível. Mais AN. Não é isso? Bom, então eu posso ser mais esperto, né? Já sei trabalhar já um pouco mais de ferramentas matemáticas. Em vez de eu ficar escrevendo todos esses caras, eu vou usar uma função matemática, né? Um símbolo matemático é o símbolo de soma, uma somatória em ΔT das áreas, perdão, em ΔT não. Ixi, Maria. Professor, Perdão, espera aí, um momentinho, somatória em N de cada, e não é AN não, tá, pessoal? Eu fiz cagada aqui, é velocidade. Pessoal, onde eu escrevi tudo com A aqui, daqui, ó, para cá, aqui é V, tá? Porque eu coloquei a área de cada quadrado, de cada retângulo, né? Então é V, V, V. Faz de conta que é tudo V aqui, tá? Senão eu vou me complicar, né? Então eu tô olhando o quê? Deixa eu apagar tudo esse trem aqui, para não
Como eu coloquei em evidência o ΔT, né, ele fica em evidência e eu aplico a somatória em N, né, de cada uma dessas velocidades, tá? É um somatório em Vn. É assim que escreve, não é isso? Quem falou aí pode abrir o áudio, pode perguntar aí agora. Não, eu ia perguntar se aquele A não era V, na verdade. Ah, era isso aí mesmo? Era isso aí mesmo, cara. Eu vi que tava embananando. Então não é isso, gente. Né? Se eu pegar esse cara aqui e colocar aqui dentro, né? Aí vai ficar assim. Vai ser somatório em N, Vn, ΔT. O ΔT não me influi. Só que Vn, ΔT é exatamente a área N aqui, né? Seria. Então, esse cara nada mais é do que a área total, é a somatória de todas as áreas individuais. Coisa mais lógica possível. Não é isso? Sim ou não? Sim. Todo mundo concorda? Só que eu estou num cálculo ainda aproximado, né? Isso aqui está me gerando erros ainda, não me gera? Porque não quer dizer, esse carinha aqui não é totalmente igual ao carinha que eu perdi aqui. O que eu posso fazer, agora pensando nas ferramentas matemáticas que eu aprendi, o que eu posso fazer para melhorar o meu cálculo? O que vocês acham? O que eu posso fazer para deixar meu cálculo melhor, mais aproximado? Usar limite, né? Esse usar limite, aqui, no gráfico, significa fazer o quê? Vamos lá. Aproximar, tipo, fazer... Diminuir esse ΔT. Exatamente, Pedro. Eu vou pegar esse ΔT que eu tenho aqui e vou deixar ele cada vez menor. Quer dizer, eu vou criar cada vez uma quantidade maior de pequenos retângulos cada vez mais estreitos. Não é isso que você está falando, Pedro? Sim. Então, eu vou ter uma quantidade, se eu diminuo a área da base, eu obrigatoriamente eu tenho que... Oxe, o que eu fiz aqui? Eu tenho que aumentar a quantidade de retângulos, não é? Então, quanto menor a área dessa base, melhor é a minha aproximação. Não é isso? E aí, fazendo igual o Luiz disse, né? Que é pegar o quê? O ΔT e tender ele a zero. Eu tomar o limite dessa base tendendo a zero. Que aí eu vou estar olhando ponto a ponto sobre essa curva. E quando eu estiver nesse momento, eu estou calculando exatamente o valor da área naqueles pontos. E aí, esse é minha melhor, não vai ser minha melhor aproximação. Vai ser meu cálculo exato da área, né? Então, matematicamente falando, o que o Pedro e o Luiz falaram, né? Juntando os dois, seria pegar agora, eu sei que a área total, né? Eu vou escrever, eu sei que ela é o somatório. Nossa, tá horrível a caneta. Das áreas individuais, só que eu também vi que a área total eu posso escrever como sendo o somatório do Vn ΔT. Não é isso? E eles me falaram, se eu pegar esse cara agora, né, tomar o limite para o ΔT tendendo a zero, da velocidade da somatória em N, né, é a velocidade. Não preciso nem colocar que é somatório, porque eu não estou colocando o índice N aqui. Então, é o somatório da velocidade. Deixa eu apagar aqui. É o somatório da velocidade ΔT. Não é isso? Quando eu chego nesse momento aqui, eu tenho exatamente o valor da área embaixo dessa curva. Vocês concordam ou não? Sim. Sim ou não, pessoal? Só um falou. Sim. Sim. Sim, né? E aí, tal qual nós fizemos lá na hora de mostrar o que era a simbologia da derivada usando o limite, vocês lembram? Que a gente tinha lá, era o limite, peraí. Nós tínhamos o limite, aqui em cima é horrível para escrever. Eu tinha lá o limite de alguma coisa com ΔT tendendo a zero, né, de uma delta sobre ΔT, e eu chamei esse cara de dt, não foi isso?
Aqui, pessoal, a gente vai usar uma simbologia, uma linha de raciocínio muito similar. Eu vou olhar para esse cara aqui, e aí eu vou identificar primeiro aqui, ó. Eu sei que esse cara aqui é uma constante. Minto. Ela varia ponto a ponto, mas eu consigo calcular ela. Esse cara é o que varia no tempo, não é isso? Esse cara aqui é com relação a quem está variando, não é? E eu tenho aqui novamente limite de ΔT tendendo a zero. Muito parecido com o que eu tenho aqui, ó. Limite, né, de ΔT tendendo a zero. Eu tenho um ΔT, tenho um ΔT. E na matemática, o que esse processo aqui, na verdade, é a definição, tá, da integral desse cara com relação ao tempo, tá? E aí, para melhorar a simbologia, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar esse cara aqui, ó. Esse cara, englobando esse pedacinho também, eu vou falar que esse cara aqui vai ficar assim, ó. A área total é a integral da velocidade. Nossa, tá horrível isso. É a integral da velocidade com relação ao tempo. Isso aqui é um único símbolo, tá, gente? Tá horrível esse negócio. Tá? Então eu dei um novo símbolo, que é esse S. Isso aqui é como se fosse um S estilizado, tá? Então é esse cara com mais esse cara aqui. Identifica como sendo o símbolo da integral. E S por quê? É o S de soma, tá? A integral, ela tem essa ideia de ser uma soma de alguma coisa, tá? Então, quando vocês verem esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, então é a integral desse cara com relação a essa variável t, tá? Essa vai ser a simbologia usada. Tá joia? Aí a gente tem a definição, né? Que a área total é igual à integral da velocidade com relação ao tempo. Tá? Essa daqui, eu espero que vocês tenham entendido, é a apresentação geométrica da integral. Vocês compreenderam, pessoal? Sim ou não? Professor, aqui no chat colocaram que esse finalzinho eles não entenderam muito bem. Opa, eu perdi aqui. Deixa eu olhar, ver se eu acho o chat aqui. Ô, Nicole, é o seguinte, né? Eu quero calcular a área debaixo dessa curva. Anteriormente eu tinha mostrado como calcular a área de gráficos onde eram retas, né? Tinha uma reta horizontal, eu calculei, e uma reta crescente eu também calculei. Por quê? Porque era muito parecido com uma figura geométrica. Mas em uma curva, será que também funciona? Essa que é a questão. Aí o que eu fiz para calcular? Primeiro, eu pensei em transformar meu gráfico como se eu estivesse quebrando em pequenos retângulos, né? Aí eu consigo, cada vez que eu vou diminuindo o tamanho desse ΔT, eu consigo ter uma aproximação melhor, né, da área debaixo dessa curva. Só que se eu extrapolar isso para um limite onde essa base aqui, ó, ela vai se tornar infinitesimal, ela vai se tornar um único ponto, eu vou ter exatamente o valor da área debaixo dessa curva, tá? E aí esse procedimento matemático, né, de tomar o limite desse cara aqui, o limite da base tendendo a zero, e depois somar cada um desses retângulos infinitesimais, essa é a definição geométrica da derivada. Entendeu? Quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, né, onde eu tenho a soma, né, o limite dessa soma desse cara aqui com relação a esse cara, né? Aí eu simplesmente mudo, em vez de eu ficar escrevendo tudo isso, o limite de uma soma que tem de ΔT tendendo a zero, da velocidade vezes um intervalo de tempo, eu simplesmente vou lá e escrevo como sendo a integral da velocidade em função do tempo. Por quê? Porque essa velocidade ela está variando aqui no tempo. Opa, não. Né? A velocidade que ela está variando, hora ela tem um valor, hora ela tem outro, e assim ela vai mudando. Né? Então ela é uma função do tempo. Tá joia?
Você entendeu qual que foi o procedimento? Beleza. Bom, aqui eu mostrei para vocês o que é a integral do ponto de vista geométrico. Mas eu não dei uma equaçãozinha igual a gente fez na outra aula, né? Vocês lembram que a gente fez aqui, existia uma equação, né? Como calcular a integral de polinômio, as derivadas de polinômios, né? Tinha lá, se eu tenho um polinômio f de x, que eu escrevo ele como sendo an xn, a derivada, né, desse polinômio, ela vai ser um n an xn a menos 1. Essa daqui era a minha equaçãozinha, né, minha receitinha de bolo. Não foi isso? Será que eu consigo fazer isso, né, também para derivada, para integral? E agora, pessoal, eu quero que vocês realmente falem para me ajudar e vamos falar rápido, viu? Porque aí já estamos lá 10h30, né? Eu não quero demorar muito. Vamos pensar o seguinte, a gente vai ter que fazer junto esse cálculo, né? De como que estabelecer. Eu quero chegar numa equaçãozinha dessa daqui, desse tipo. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho a g de x, que ela é igual 2x, né? Qual função que foi derivada que deu o 2x? Foi aquele mesmo, vou usar não, eu vou usar g' de x, né? Quer dizer, a função g já foi derivada uma vez. Qual que é o valor da g de x, que é a função original? X ao quadrado. Beleza. X ao quadrado. Bom, então se eu pensar aqui, ó, eu quero começar a tentar escrever uma fórmula que nem essa, tá? Eu quero tentar escrever uma fórmula que nem essa, pensando também que eu estou trabalhando com um polinômio, tá? O polinômio tem essa cara, ele tem uma constante e tem um expoente, tá bom? Eu quero também calcular uma fórmula, né, para integral, né? A integral, essa g', né, ela poderia ser lá uma h de x, né? Quero calcular a integral de h de x com relação a x. Como escrever isso aqui em algo que é parecido com isso, não é igual não, tá? Parecido com isso. Eu sei que obrigatoriamente vai ter que aparecer, o an, né, que é a constante que integra, e o x. E tem que aparecer alguma coisa com expoente, mas está faltando coisas aqui. Como que a gente consegue ir incrementando essa equação? Se eu olhar aqui em cima, né? Na verdade, tem que olhar para essa de baixo. Quem que é o an nessa situação? Aqui. 1. Ele vale 1. Quem que é o expoente? 2. É o 2. E ele, quando ele foi derivado, ele caiu aqui, né? O cara que está aqui na frente era o expoente. Tá joia? Como que eu poderia estar escrevendo essa equação aqui? Comparem essas duas aqui, ó. Eu vou tirar as marcações que eu fiz para ficar mais fácil, né? Como que eu saio daqui e vou para cá pensando numa equação que nem essa? Ficaria a n e o que mais? O que vocês colocariam? Você divide o expoente, tipo assim, divide a equação pelo expoente mais 1? Sim? Isso. Então vamos lá. Eu sei que o expoente aqui, nesse caso, estou olhando para esse cara aqui agora. O expoente aqui vale quanto? 1, não é? Aqui em cima. Né? O an aqui vale o quê? Vale 2. Vamos ver se funcionaria, então. Vamos fazer assim. Então, eu sei que o an aqui, nesse caso aqui, ó, vale 2. Então, ficaria assim. 2, 2x, x. 2x, o expoente vale 1. Dividido por 1 mais 1. Aí eu vou ter que esse cara aqui embaixo
esse cara aqui embaixo vale 2, né? Então vai 2, simplifica com 2. Esse cara aqui é igual a x. Esses dois caras são iguais? Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. Né? Não são iguais. Então quer dizer que essa equação aqui, ela não é uma receitinha de bolo da integral. O que eu mudaria nessa equação? Ou acrescentaria nessa equação? Faltou Pra somar conseguir. mais um, né? No expoente. Somar aqui mais um no expoente. Então, se eu somar mais um no expoente, aqui eu teria mais um, correto? O 2 simplificaria do mesmo jeito, né? Só que agora aqui esse cara dá 2, então aqui fica 2, e eu volto ali em cima, também tenho 2, né? Opa, então, me parece que essa equaçãozinha aqui, né, a integral de uma função de x dx, se essa função for um polinômio, tá? Se f de x, né, é polinômio, tá? Eu posso escrever ela como sendo an x n mais 1 dividido por n mais 1. Tá joia? Aí a grande questão é, eu tenho que conseguir observar o polinômio, né? Eu estou integrando a função f. Então, a função f, né, de x, ela é an x elevado a n. Isso é um polinômio qualquer. Aí eu preciso saber olhar, descobrir quem que é o an e quem que é o xn. Tá joia? Para ficar melhor, né, para ficar gravado, vamos fazer alguns pequenos exemplos, né? Vamos lá. Vamos pensar numa f de x, que é igual a 3x à quarta. Eu quero calcular a integral da f de x. Então, a integral da f de x dx. Vale quanto? Aí eu preciso o quê? Olhar aqui e descobrir quem que é o an, né? Preciso olhar nessa f e descobrir quem é o an e quem que é o expoente. Vamos lá, pessoal. Quem que é o an? Pode falar aí. Quanto 3. que o an vale 3. O expoente n é quem? 4. 4. Ah, então beleza. Eu sei, eu tenho o an e eu sei o expoente. Aí eu vou usar essa equação aqui. Então vai ficar an, que é 3, x, n, o n vale 4, que é 4 mais 1, dividido por n mais 1. N não, né? O n eu sei o valor dele, que vale 4. Logo, esse cara vai valer 3x à quinta dividido por 5. Então, essa é a integral da função f. Como que eu tiro prova? Eu faço o processo inverso, que é a derivada, né? Então, se eu derivar esse cara aqui, se eu derivar... Eita, pega. Se eu derivar esse cara aqui, e eu vou voltar nesse cara aqui, vamos lá, ó. Se eu derivar esse daqui, vai cair o 5, não é isso? Ele cai o 5, né? Cancela com 5 de baixo aqui. O 5 cai, vai ficar 5 vezes 3 dividido por 5. X a 5 menos 1, não é isso? Então, o 5 simplifica com 5, fica o 3x à quarta. 3x à quarta. Acompanharam? É porque, ó, cairia... Eita, tá bom, eu conceito tudo aqui. Porque, ó, cairia o 5,
multiplicar o 3, aí ficaria 5 menos 1 dividido por 5. Esse simplifica com esse e ficaria 3x². Beleza? Então, certinho. Pensar num próximo aqui. Vamos lá. Tem uma f de x que vale 6x à sexta mais 2x à terceira. E agora, pessoal, isso é um polinômio? Sim. Mas é um polinômio e tem uma soma. Como é que eu calculo a integral disso, então? É só integrar as duas, né? Os dois polinômios. Isso, eu tenho que lembrar que todo polinômio pode ser escrito como soma de polinômios, né? Eu tenho esse polinômio e tenho esse polinômio. Então, basta eu calcular a integral desse cara e depois a integral desse cara aqui, né? Nesse cara aqui, o AN vale 6 e o expoente vale 6. Nesse cara, o AN vale 2 e o expoente vale 3. Então, vamos lá. A integral da função f de x dx. Eu vou estar calculando esse cara primeiro. O AN, né, vale 6. Aí eu tenho que lembrar lá da equaçãozinha que eu tinha aqui atrás, ó. AN xn mais 1 dividido por n mais 1. Beleza? Então eu vou escrever, né? Que é 6x 6 mais 1 dividido por 6 mais 1. Para o próximo termo. O AN vale 2, então é 2x. O AN mais 1, né, que é 3 mais 1, dividido por 3 mais 1. Então, esse cara vai ficar aqui, ó. 6 sobre 7x à sétima, mais 2 sobre 4x à quarta. Né? Que esse cara dá para simplificar e escrever ele como sendo meio. Beleza? Entenderam, pessoal? Sim, sim. Tá? Isso daqui é a receitinha de bolo, né? Esse cara, cadê? Aqui atrás, né? Esse cara aqui é a receitinha de bolo, né? De como calcular a integral em um polinômio. Tá bom? Que são as integrais mais fáceis. Tem coisa muito complicada. A integral para mim, ela é muito mais difícil de calcular do que fazer uma derivada. Tá? Vocês vão ver. Por exemplo, uma integral bem cabeluda de ser feita é de uma coisa bem besta. Se eu pensar assim, ó, eu tenho uma f de x de 1 sobre 1 mais x. Essa equação parece ser difícil? Olhando para ela assim, o que vocês achariam? Uma equação difícil? Não. E se eu escrevesse uma g de x assim, ó, x à quarta mais 25 sobre 3x ao quadrado mais, sei lá, 2x não, 2x a menos 2. E posso escrever aqui mais quantos termos eu quiser aqui. Qual das duas equações vocês acham que é mais difícil? A de cima ou a de baixo? Aparentemente é de baixo, né? Pessoal, eu posso afirmar para vocês que calcular a integral da de baixo é muito sossegado. Calcular a integral de cima, gente, dá um trabalho absurdamente. Isso daqui, se eu não me engano, a resposta desse cara aqui, ela vai dar uma exponencial de menos x ao quadrado, se eu não me engano.
Desse cara aqui é só integrar, vai ser um x à quinta, alguma coisa, mais alguma coisa x à terceira, mais alguma coisa x a menos 1. Né, assim. Só não sei o valor das constantes aqui de hoje. Né? Aqui é até fácil, aqui seria x à quinta, esse cara aqui seria 25x à sexta, e esse cara aqui seria... Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, tem que aplicar a equação para calcular. Mas esse cara aqui para calcular, gente, dá um trabalho gigantesco, tá? Então, tomem cuidado com o integral, aprendam bem, porque o que eu expliquei aqui, na verdade, meu maior interesse não era ensinar vocês como calcular, mas era que vocês entendessem o que significa, né? Derivada, limite e integral. Tá? Era que vocês conseguissem, eu não vou dizer ver assim com os nossos olhos do nosso rosto, mas ver com os nossos olhos da mente, do nosso conhecimento, tá? Isso que eu queria passar para vocês, eu espero que vocês tenham entendido, tá joia? Porque eu, sinceramente, eu não tive isso quando eu me formei, eu apanhei demais até conseguir ver realmente, assim, dentro da minha cabeça, o que significava cada uma dessas ferramentas, né? Que é a integral, a derivada e o limite. O Bruno, pode falar aí, cara. Eu não consegui entender como que a integral se relaciona àquele problema do gráfico de linhas. Gráfico de linha, aí você me apertou, não sei do que você está falando. Essa de curva que parece uma montanha-russa. Como? O gráfico que parece uma montanha-russa. Você tinha botado um monte de retângulo. Aqui? Isso. É que eu apaguei as outras, né? Mas você lembra que a gente tinha feito os gráficos, né? De figuras planas? Né? Eu tinha feito um gráfico de uma reta assim, aí calculei aqui embaixo a área, depois a gente fez um gráfico de um triângulo e calculamos a área. Você lembra disso? Sim, lembro. E aí a gente foi usando, né? Eu sabia a derivada, e se eu calculasse o processo inverso, batia certinho com a equação que eu obtinha, né? Dava igualzinho a equação da área desses caras, né? E aí depois eu falei, bom, mas será que isso vale para uma figura que é curva, onde o cálculo da área não é tão trivial? Aí o que nós fizemos? Eu peguei essa curva e vim quebrando essa curva em pequenos retângulos. Entendeu? Você pode até olhar no livro que vai ter esse mesmo processo, muito parecido, né? Eu quebrei em vários retângulos, onde cada vez que eu tenho retângulo que eu ganhei um pouquinho da área que não estava sobre a curva, ela estava para fora, só que eu perdi um pouquinho da área aqui. E assim fui fazendo em todos, né? Fui somando, né, cada uma dessas áreas de cada um dos retângulos, né? Se eu quebrar essa figura toda em vários, né, pequenos retângulos, né? Em vários pequenos retângulos, né? Eu no final não estou praticamente calculando a área dessa curva toda? Hein, Bruno? Não é? Uhum. Então, eu dividi toda essa área aqui, em pequenos retângulos. E depois eu vim aqui embaixo, né? E somei todos esses retângulos. Não é isso? Isso. Né? Eu somei as áreas, mas eu sei que as áreas eu escrevo como sendo a base, né? Como sendo a base vezes a altura de cada um deles, mas a base é igual, ó, né? Aí eu coloquei a base em evidência. Coloquei a base em evidência, né? E depois eu vim aqui e somei todos eles. Não foi isso? Foi. E o que a gente viu, né? Eu queria melhorar o meu cálculo, tá? Alguma coisa errada. Eu queria melhorar o cálculo. Para melhorar o cálculo, o método melhor era fazer o quê? Colocar cada vez mais retângulos, né? Com as bases cada vez menores. Era como se eu viesse aqui e fosse desenhando, né? Eu apagaria todos esses retângulos e desenharia novos retângulos cada vez menorzinhos. Entendeu? Isso cada vez eu vou tendo um cálculo mais aprimorado.
tá? Mas o melhor cálculo, que é que eu calculo exatamente a área da base, a área da base não, a área dessa curva, é quando eu considero que esses retângulos, né, essa base, ela se torna infinitesimal, né? Quando eu pego esse cara aqui, ó, e tomo esse cara tendendo a zero, né? Eu faço com que a área daquela base, né, ela tenda a zero. Antes eu tinha isso aqui, ó, não era? Opa. Antes eu tinha isso daqui, ó. Né, ó, que a área total era a soma da base vezes o valor de cada uma dessas alturas aqui, que é a velocidade. Que é isso daqui, né, o que está aqui em cima escrito. E se eu tomar o limite, né, desse cara, né, onde as alturas eu continuo conseguindo encontrar aqui no gráfico. Mas a área da base eu torno ela cada vez menor, até eu chegar no momento onde essa área da base ela é simplesmente o valor de um ponto, eu tenho exatamente, né, o valor da área sobre o gráfico. E aí depois eu mostrei, usando os mesmos argumentos que a gente usou na integral, que quando eu tomo o limite de uma soma tendendo a zero, esse cara é a mesma coisa que uma integral. Entendeu? Eu ainda tô perdido. Eu não entendi como que a fórmula da integral se encaixa para você somar todas as partes do retângulo lá que você fez na... Na verdade, o retângulo é só uma representação gráfica, eu não estou olhando para os retângulos. Entendeu? Eu estava mostrando para vocês para você que eu estou somando esses retângulos, é como se eu estivesse calculando a área debaixo da curva. Entendeu? E quando eu estou no limite, onde eu tenho retângulos com a base de tamanho infinitesimal, eu tenho infinitos retângulos ali embaixo da curva, e eu somar todos eles, é a mesma coisa que eu estou fazendo a integral. Tá? E aí, um dos meios de calcular a integral por exemplo, de um polinômio, é usando, né, uma fórmula de bolo igual essa daqui. Entendeu? O que eu mostrei foi o entendimento geométrico. Então, geometricamente, calcular a integral era como se eu pegasse a área debaixo da curva lá, quebrasse infinitos retângulos e somasse a área de cada um deles. Entendeu? Mas eu não estou indo lá realmente calculando a área de cada um deles. Tá joia? O que eu estou falando é que a área ela equivale à integral. E a integral para o cálculo, né, de polinômio, ela segue essa formulinha aqui de bolo. Essa receitinha de bolo. Mas essa receitinha de bolo, como que ela é equivalente à área da curva? Bom, ela é equivalente por quê? Porque nós fizemos, né, o mesmo argumento que eu usei lá quando eu fiz a derivada. Quando eu fiz a derivada, eu não mostrei para vocês qual que era a equação da derivada? Né, a receitinha aqui para calcular a derivada, né? Mostrou. E aí eu sei que agora, né, a gente está usando que a integral é o processo inverso da derivada, né? Então, se eu tenho uma função e eu quero calcular a integral dessa função, né, qual que foi a função que derivando com relação a x deu origem a esse cara, né? Aí a gente foi trabalhando junto, né, até conseguir chegar nessa equaçãozinha aqui. Na verdade, a gente fez aqui atrás. Ó. Eu fui usando alguns exemplos, tá? Esse aqui, ó, era a receitinha de bolo de como calcular a derivada, né? E aí a gente usou, eu usei até aqui, que está meio misturado aqui, né? Ó. A gente olhar aqui, ó, eu tenho essa função, essa g de x, que era igual a 2x. Qual a equação que eu derivando com relação a x vai me dar o 2x? Tá? Essa equação é o x quadrado. Se eu derivar x quadrado com relação a x, eu obtenho 2x. Não é isso? Então, a integral de 2x, o valor dela é x ao quadrado. E geometricamente falando, é a mesma coisa que eu estivesse calculando a área debaixo da curva. Você entendeu? Eu ainda tô meio confuso, mas deve que eu só não tô pegando agora, deve que com o tempo eu vou me acostumando. Obrigado. Beleza. Pessoal, alguma nova dúvida, né? Provavelmente vocês devem ter, mas aí isso é igual
Na verdade, o que vocês precisam fazer agora é praticar isso, entendeu? Pegar exercícios e ir praticando para tentar compreender, tá joia? Professor, eu tenho só mais uma duvidazinha, mas eu sei que já tá acabando a aula, mas é rapidinho, eu acho. É porque, Falar. assim, a integral da aceleração é a velocidade, né? Sim, Tá é o invertendo. inverso. Isso. Aí, quando a gente leva, tipo assim, igual quando é aceleração centrípeta, se eu achar a integral da fórmula lá, o que eu vou achar? Bom, vamos Quando a aí. gente Na vai para aceleração, movimento circular. no movimento circular, aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Aí que surgiu essa dúvida, eu tava Tem aqui, estudando ó, essa parte essa semana. tem a aceleração centrípeta, que eu escrevo ela como sendo V R ao quadrado, não é isso? Eu acho que é a velocidade ao quadrado, na verdade. Não sei se eu tô errado. Eu não gravo essas. Outra coisa é essa questão de gravar a fórmula, viu? V ao quadrado sobre R. E aí você queria calcular o quê? Você queria saber qual que seria a equação que gerou ela? Só que aí, tipo assim, aí eu ia querer saber se ia vir da velocidade também, por ser aceleração, entendeu? Mesmo sendo aceleração. Não sei se eu estou entendendo muito bem. Vamos ver aqui, peraí. Lá no finalzinho. É que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente está falando de movimento circular. Tem várias coisas diferentes ali, né? Se eu pensar, ó, tem um círculo, né? Define um determinado raio e esse cara evolui no tempo, né? Então esse cara vem para cá. E aí tem a questão da aceleração, né? A aceleração centrípeta ela aponta para o centro da trajetória. Eu tenho aqui a velocidade radial, né? Ou tangencial, radial não, velocidade tangencial, mas eu também tenho essa velocidade angular aqui, ômega. Né? Então tem várias coisas que eu tenho que estar observando aí para estar conseguindo calcular isso realmente, né? Aqui nesse caso aqui, aplicar a derivada, aplicar a integral não faz muito sentido, porque, por exemplo, se eu quero como eu já tenho aqui a velocidade, eu já correlaciono diretamente a velocidade e a aceleração, né? Eu consigo calcular aqui a valor da velocidade simplesmente fazendo substituições aqui, né? Fazendo manipulação dessa equação aqui, que vai dar que a velocidade é igual a raiz quadrada da aceleração, né? Vezes o raio. Aham. Mas Entendeu? aí, eu até tinha pensado nisso, mas é porque como lá no movimento retilíneo uniforme lá, né? Você demonstrou pra gente através, tipo assim, derivando desde a posição você chega na aceleração, eu pensei que talvez no movimento circular também, se eu fizesse o oposto, né? No caso, integrar, eu ia achar alguma outra coisa, alguma outra velocidade, sei lá. Se ia achar Na alguma verdade, velocidade angular, mas acho que é, agora eu entendi o que você quis dizer. então, dá para obter quando a gente fala de velocidade angular, sim. Aí você vai ter que correlacionar a velocidade angular, né, com a velocidade radial. Aí você vai ter os comprimentos de arco, né, que tem aqui e tudo mais, e você consegue ter ideia. Você vai tem que calcular os ângulos, aí dá para trabalhar um pouco com isso, entendeu? Aham, mas aí não tem nada a ver sei lá, integrar essa fórmula da Não, aceleração dá até para centrípeta, não, né? aplicar, só que não, ela não faz parte do escopo dessa disciplina, entendeu? Ah, tá. Essa Não, parte entendi. de movimento de rotação mesmo, ela vai estar, vocês vão ver lá em física B. Ah, não, Então, se eu pegar entendi. aqui, porque aí eu vou ter que olhar o movimento do ponto de vista rotacional, entendeu? O que a gente está estudando agora aqui, na maior parte tanto é que se você olhar aqui, isso entra como um dos casos especiais no movimento, né? Aham. É o movimento circular. Na verdade, ele vai ser muito melhor estudado quando a gente for lá falar em física B, porque aí eu vou ver questão de rotação, né? Como é que isso fica,
Vocês vão ver que uma das últimas coisas que nós vamos aprender em física vai ser a questão de momento linear. Aí a gente vai ver que existe o momento angular, né? A gente fala aqui do conceito de inércia. Quando a gente está no movimento de rotação, eu vou falar de momento de inércia, entendeu? Então, são coisas que eu desculpo lá de física B. Se eu ficar falando para você aqui, você vai... É um conhecimento que, nesse momento, entendeu? Pode te atrapalhar. Aham, tá certo. Vai ficar doido antes da hora, meu. Mas Vai ficar certinho, da hora. professor. Era... É porque lá em física B, em vez de eu estar falando de velocidade, eu vou estar falando de velocidade linear aqui no caso, né? Eu vou estar falando de velocidade angular. Eu vou trabalhar com ômega t, aí eu vou ter a aceleração, entendeu? Eu vou ter lá Entendi. agora eu nem lembro qual que é o símbolo que usa para calcular o deslocamento, né, num movimento circular. Mas vocês vão ver todo esse tipo de coisa, entendeu? Certinho, professor. E Era a, só... e a só formulação isso é mesmo. praticamente idêntica, cara. É praticamente idêntica. O que a gente tá. Quando você fala de velocidade radial e tudo mais aí, é quando eu quero usar em força, né? Aí eu quero calcular a força, eu sei que a resultante é massa por aceleração, vezes aceleração, e aí eu pego lá o que seria essa aceleração angular. E aí eu teria a força centrípeta, né? Aí vai ser um pouco Aham. mais para frente, mas aí você não usa essa parte de derivada. Você vai usar essa parte de derivada quando você for tratar de cinemática rotacional, que vai ser lá em física B. Ah, tá. Beleza? Não, certinho, professor. Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. Tá joia. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui. Não sei nem onde para esse trem. Interromper a gravação. Espero que dê tudo certo aí para vocês. Tendo dúvida, pessoal, vocês me mandem pelo campus virtual e tudo mais. A gente pode tentar marcar até mesmo mais aulas quando tiver muita dúvida, tá? Se vocês mesmos se organizarem, vocês podem falar, pessoal, nós estamos conversando, tem bastante gente que queria ter uma aula sobre isso, né? Aí, tudo que é feito com antecedência, a gente consegue tá se ajustando, tá joia? Provavelmente no mês que vem, no período da tarde, eu vou estar indo para a UFLA para trabalhar realmente. De manhã, para mim, é bem complicado, porque eu fico em casa com 3 crianças, né? Então, o meu tempo durante a manhã ele é mais restrito, né? Mas a gente consegue estar marcando outras aulas assim, né, de dúvidas e tudo mais, se para vocês não tiver problema no período da tarde, tá bom? Aí vou ter mais liberdade. Como eu vou estar lá na UFLA, vai ser mais fácil de estar ajudando vocês. Tranquilo? Então tá joia, pessoal. Bons estudos para todos aí, tá? Passem para os amigos de vocês que eu vou disponibilizar eu vou disponibilizar o link, eu vou colocar isso no meu canal do YouTube, no meu perfil da UFLA, aí eu deixo lá e passo lá no fórum, eu passo o link, tá bom, da aula. Vocês não precisam estar baixando nada, dá para assistir direto no YouTube. Até mais, pessoal. Abração para todos aí. Tchau, tchau.